Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Curiosidades. Fragata Valk, os judeus expulsos do Brasil ajudaram a fundar Nova York. Fonte, Mega Curioso. O ditado popular "a união faz a força" nunca foi subestimado pelos judeus, muito pelo contrário, se atualmente eles são conhecidos por terem se tornado o grupo étnico mais bem-sucedido do mundo, deve-se exatamente por isso. Eles foram os primeiros a se submeterem à globalização, possuindo uma rede de conexões globais muito antes das demais nações. E uma comunidade forte e solidária que sempre ajudou os mais pobres a conseguirem chegar em algum lugar na vida através do estudo, um hábito santificado para eles. E isso não é à toa. A supervalorização e dedicação aos estudos com o senso empreendedorismo os tornou o grupo religioso mais rico dos Estados Unidos desde que migraram para lá, em 1654. Um estudo do Pew Forum Institute de 2008 mostrou que 46% dos judeus nos Estados Unidos ganhavam mais de $100 mil por ano, comparado a 19% dos norte-americanos não judeus. A Forbes confirmou isso com uma lista dos mais ricos dos Estados Unidos, dos quais 400 bilionários, 100 eram judeus. Um exemplo disso é que Mark Zuckerberg é judeu, bem como o pai do cofundador do Google, Sergey Brin. Os judeus estão em todas as áreas que construíram os Estados Unidos, em Wall Street, no Vale do Silício, no Congresso e em Hollywood. E isso só aconteceu porque eles emigraram de vários lugares do globo, inclusive do Brasil, de onde foram expulsos, renegados e caçados. Se olhar para como a comunidade judaica se tornou bem-sucedida com o passar do tempo já é algo incrível. Entender o quão rápido isso aconteceu, considerando seu histórico de rejeição pelas outras nações, e ainda mais surpreendente. A odisseia dos judeus que vieram para o Brasil começou em 1536, apesar de parte dela já datar do século IV, quando Dom João III instituiu a Inquisição em Portugal, visando convertê-los ao cristianismo. Foi com isso que surgiu o termo cristãos novos para diferenciá-los dos cristãos velhos, os autênticos devotos ao cristianismo. Comunidades inteiras que se recusaram a morrer ou abdicar de sua fé passaram a se reunir em porões de suas casas para exercer a religião, inclusive aqueles que aceitaram a conversão. Contudo, a prática não conseguiu se sustentar por muito tempo devido ao quanto a perseguição se tornou mais ferrenha e generalizada. Em 1540, os cristãos novos iniciaram seus esforços para fugir daquela configuração de vida, optando pela emigração para o Novo Mundo, que ainda começava seu processo de colonização. Em 1492, os sefarditas foram o primeiro movimento migratório de judeus.
que deixaram a Espanha após o decreto da rainha Isabel de Castela e do rei Fernando de Aragão expulsando aqueles que não haviam se convertido ao cristianismo. Foi em fevereiro de 1630, com a ocupação holandesa, que os judeus dos Países Baixos, alguns dos quais descendentes dos que haviam fugido da Península Ibérica rumo à Holanda, chegaram ao Brasil. A maioria deles fazia parte da Companhia das Índias Orientais, fundada nos Países Baixos com o objetivo de acabar com o monopólio econômico da Espanha e de Portugal. Prosperando em solo brasileiro. No Brasil, eles rumaram para o Recife, capital de Pernambuco, onde foram abrigados por parentes já estabelecidos. Eles construíram escolas, sinagogas e cemitérios enquanto professavam sua religião em paz, dedicando-se ao comércio, botânica e engenharia. Toda essa contribuição foi essencial para o enriquecimento da vida cultural e econômica da região. A grande virada, porém, aconteceu com a nomeação de Maurício de Nassau como governador-geral da Companhia das Índias Orientais. Pensando em uma verdadeira revolução e em transformar Recife na capital das Américas, ele investiu em reformas grandiosas, inclusive em mão de obra qualificada daqueles que pudessem contribuir para o crescimento do Brasil, visto que colonos pobres não teriam nenhum proveito. Portanto, Nassau trouxe da colônia luso-judaica em Amsterdã alfaiates, médicos, sapateiros, vidraceiros, arquitetos, comerciantes, pedreiros e todo tipo de judeu com alguma especialidade. Era o plano perfeito, sobretudo porque os imigrantes tinham conhecimento de português. Durante a dominação holandesa no Brasil, os judeus prosperaram religiosa e economicamente, até que Nassau fosse acusado por improbidade administrativa e forçado a voltar à Europa, em meados de 1644. A jornada do Valken. Consequentemente, a dominação neerlandesa no nosso país declinou, e os judeus enfrentaram uma nova onda de perseguição religiosa e econômica que atingiu seu ápice em janeiro de 1654, após a vitória dos portugueses sobre os holandeses no Brasil. Ao assumir o governo pernambucano, o general Francisco de Barreto Menezes concedeu um prazo de 3 meses para que todos os judeus do Recife liquidassem seus negócios e partissem do território brasileiro para sempre. Alguns se refugiaram no sertão, mas a maioria queria voltar à Holanda, onde o calvinismo permitia que eles exercessem sua religião. Um dos navios que levou famílias judias embora do Brasil foi a fragata Valk, que acabou se desviando do caminho por intempéries do tempo, custando várias vidas, e também foi parar nas mãos de piratas. O Valk acabou com 23 judeus a bordo, resgatados por uma fragata francesa e encaminhados à Jamaica, então colônia espanhola, onde acabaram presos pela Inquisição. Após intervenção do governo holandês, a fragata Valk foi liberta, mas por motivos financeiros, seguiu para um destino mais próximo que a Europa, a colônia holandesa de Nova Amsterdã, atual Nova York, então apenas um entreposto comercial. Foi lá que esses 23 judeus que saíram fugidos do Brasil formaram a primeira comunidade judaica da América do Norte, e ajudaram a construir a cidade, fazendo dela a segunda com o maior número de judeus no mundo depois de Tel Aviv e Israel. Da rejeição à prosperidade. Em meados do século XIX, cerca de 200 mil judeus emigraram para os Estados Unidos, vindos da Alemanha e da Europa Central, se espalhando pelo país e montando negócios altamente lucrativos que consolidaram a economia americana. Entre 1882 e 1924, cerca de 2 milhões de judeus entraram nos Estados Unidos da Ucrânia, Rússia Ocidental, Polônia, Lituânia, Bielorrússia e Romênia, fazendo do país a maior concentração judaica do mundo, e poderia ter sido maior se eles não começassem a emigrar em massa para Israel quando o governo americano promulgou leis duras que detiveram a imigração. Ao longo desse período, os judeus enfrentaram a pobreza extrema, comendo pouco e se acumulando em favelas superlotadas e imundas de Nova York, se concentrando mais no Brooklyn e Lower East Side. A década de 1930 conheceu um crescimento econômico considerado na comunidade judaica, com cerca de 20% dos homens judeus em profissões livres, o dobro da taxa de toda a população americana na época. Mas o boom só aconteceu mesmo após a Segunda Guerra Mundial e o horror do Holocausto, quando o antissemitismo enfraqueceu as restrições na contratação de judeus, o que os impedia de prosperar em vários aspectos. Já em 1957,
Cerca de 75% dos judeus nos Estados Unidos trabalhavam em cargos de poder no país, e essa taxa alcançou impressionantes 87% na década de 1970. Na média geral, os judeus ganhavam 72% a mais do que todos os norte-americanos, e foi assim que eles evoluíram das favelas encardidas de Nova York para o metro quadrado mais bem localizado de Manhattan, trocando uniformes sujos de graxa dos sistemas fabris da Primeira Guerra Mundial para os colarinhos brancos de Wall Street, se tornando o exemplo de sucesso e a definição da palavra elite. Deixem seus comentários no blog do NetoCast, www.netocast.com.br. Se você gostou de nosso conteúdo, apoie nosso projeto com qualquer valor pelo Pix do NetoCast, drcastanhas@gmail.com, transcrito no título do episódio, ou pelo aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, podendo realizar contribuições avulsas e descompromissadas, a partir de R$1 diretamente de seu aplicativo, procurando por @NetoCast. Muito obrigado aos usuários do navegador Brave, que doaram suas bats para o NetoCast. Eduardo Couto do CoutoCast, um podcast contendo quadros como Mulheres e Música, que traz grandes mulheres envolvidas com a música para o público conhecer. O Guia de Bolso, onde passa o melhor da atualidade musical, e o História de Rádio, que conta histórias que envolvem o meio rádio. Se você é um usuário do navegador Brave e quiser apoiar o nosso projeto, doe seus tokens bats para o NetoCast, procurando por nossas postagens no Twitter, através de nosso perfil DR Castanhas. Nos posts você verá o selo para doação via navegador Brave e pode realizar doações com apenas um clique. Além das redes sociais, o NetoCast está disponível no Spotify, Deezer, Spreaker, Google Podcast, Amazon Music, aplicativo podcast para iPhone e iPad, assim como para agregadores de podcasts para Android e também para o Windows. Obrigado e até a próxima. Curiosidades. Este NetoCast chega até vocês com o patrocínio de Emporium do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhauada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados, servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 275, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3106-1820 e também pelo WhatsApp 97335-5710 ou 97119-3654. Empório do Bacalhau. Preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Sandro Cruz, escritor, produtor e podcaster, host do Debacast, um podcast que traz os mais variados e loucos assuntos envolvendo tecnologia. Acessem debatec.blogspot.com. Repetindo, debatec.blogspot.com. Fabiana Costa Souza,
amigona aqui muito querida e inteligente dos bons tempos aqui da Bela Vista e que sempre apoiou o NetoCast desde o início. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Você que tem um aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Ei ouvinte, está cansado dos dedões de Judas te apontando e julgando tudo que você faz e fala? Então chegou a sua hora de ser o juiz. No podcast Me Julguem, Licamon e Cristiane Navarro discutem temas atuais e de interesse geral com muito bom humor e racionalidade. E adivinhe só, elas e seus convidados estão lá para serem julgadas por você. Não é demais? Como se não bastasse, a Cris e a Lica ainda trazem assuntos rápidos do cotidiano com reflexões peculiares no Jura Cris e Fala Lica. Você não pode perder. O Me Julguem está disponível no Spotify e em todos os agregadores de podcast e também nas redes sociais. Me Julguem Podcast. Afinal, nós estamos aqui para isso. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nessas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!